Olá, amigos e amigas do Tamer 360, muito bem-vindos ao nosso programa e hoje a gente vai falar sobre um tema que está afetando muitas empresas aqui no Brasil, que é a recuperação judicial. Esse número tem crescido nos últimos meses, é uma preocupação, porque atrás da recuperação vem desemprego, vem um desaquecimento da economia, e o nosso convidado para falar sobre esse assunto hoje é Fábio Astrauskas, que é CEO da Zigen Consultoria, que é uma empresa que presta consultoria a empresas, a corporações, mas também lida de perto essa questão da recuperação judicial. Fábio, obrigado aqui pela presença sua no nosso programa para falar de um tema que não é muito bacana, mas a gente tem que olhar a questão da recuperação judicial também pela parte cheia do copo, que é a possibilidade das empresas efetivamente conseguirem sair de um processo como esse. Como é que você está vendo hoje esse momento aqui de aumento de recuperação, de pedido de recuperação judicial e a nova lei? O que ela traz para melhoria desse cenário? Tamer, que bom estar aqui falando com você, para todo mundo que está assistindo aqui o 360, seja por podcast ou pelas mídias. Você acabou de citar um termo que é bastante usado, né, do copo meio cheio ou meio vazio, e a recuperação judicial tem muito esse apelo. Alguns olham para a recuperação judicial como aquele copo meio vazio, né, que está esvaziando, que está prejudicando a empresa. O que a gente mais ouve nesse meio de recuperação, de falências, poxa, a empresa está em recuperação judicial, ela está quebrando, né? Está quebrada, né? E essa é aquela visão do copo meio vazio. Mas, de fato, a recuperação judicial traz a possibilidade para o empresário de olhar o copo meio cheio, ou seja, aquele copo que daqui a algum tempo não vai estar esvaziado, mas vai estar novamente cheio, ou seja, vai possibilitar a recuperação da empresa. É para isso que existe a lei de recuperação judicial. Ela não existe para consolidar, para atestar de vez, né, a insolvência da empresa, a inviabilidade da empresa, mas a recuperação existe para que ela possa, de fato, né, trazer uma nova chance ao empresário, a geração de empregos, a competição dela no mercado, e, portanto, qualquer reforma que seja feita, como essa que a gente viu agora no final do ano, que aprimore essas leis, né, e esse conjunto de leis que é a recuperação judicial, ela é bem-vinda. O que você tem, na análise que você faz aí com os clientes, o que você vê de ponto positivo na lei? A questão do parcelamento, o que você acha que ali realmente ajuda o empresário nesse processo? Primeiro, essa reforma da lei, ela trouxe, essa agora recente, ela trouxe alguns pontos que já estavam sendo praticados antes dessa reforma, através de medidas jurisprudenciais, através de súmulas do STJ, de cada um dos estados, ou até do Superior Tribunal. Então, boa parte delas, como, por exemplo, o caso da consolidação substancial, para quem está nos vendo aqui entender, é quando mais de uma empresa do mesmo grupo, né, ou que tem correlação entre elas, seja pela dívida, seja por aval, seja pela característica da empresa, podem pedir a recuperação judicial em conjunto, né, numa peça só. Isso foi aprimorado na lei, a possibilidade de tratar dívidas que eram de fora, né, credores estrangeiros. Então, isso acontecia muito em casos maiores, a gente viu isso muito nas grandes construtoras, nas empresas aéreas que pediram recuperação judicial. Então, algumas medidas são muito específicas, elas não vão atingir a maioria das empresas no Brasil, algumas já eram praticadas, mas algumas, e eu vou citar então um exemplo nessa linha do que você falou, do parcelamento de tributos, elas acabaram sendo uma novidade. Alguns vão dizer que ruim e alguns vão dizer, olha, foi um avanço. Entendo que há um avanço no sentido de que essa lei possibilitou o uso de prejuízos fiscais das empresas em recuperação judicial para pagamento dos seus tributos e também regulamentou um pouco mais o parcelamento dos tributos de empresas em recuperação judicial. Anteriormente a isso, as empresas que pediam recuperação judicial acabavam tendo esse assunto do tributo bastante deixado de lado. Então, elas sequer sabiam como isso ia caminhar
num segundo momento, e alguns juízes, inclusive, começaram a se incomodar com isso, né, e a exigir certidão negativa de débitos para que a empresa pudesse cumprir a recuperação judicial ou outras medidas equivalentes. Então, houve um avanço. Alguns vão poder dizer, puxa, mas o parcelamento obtido ainda é pequeno, prazo pequeno, condições ainda difíceis para alguém se recuperar. De fato, isso poderia ser talvez revisto aí ao longo do tempo. Mas não vamos esquecer que há, né, paralelamente a isso, um conjunto de medidas que foram divulgadas, que foram promulgadas legalmente nos anos anteriores, por exemplo, da transação, né, tributária, que também possibilitou um pouco dessa flexibilização de parcelamento para empresas em dificuldade. Uma outra novidade nessa reforma da lei, controversa, foi a possibilidade dos credores apresentarem um plano alternativo, né, caso o plano apresentado, porque essa é a lei, que assim diz a lei, apresentado pelo devedor não seja aprovado. Essa possibilidade do plano alternativo, ela é um passo na direção de evitar, né, que a empresa vá à falência, porque essa era a consequência de um plano reprovado. Então, dá uma chance adicional, né, ou coloca mais um, né, degrau antes da falência. Por outro lado, poderá também, em alguns casos, promover uma força maior do credor dentro da Assembleia, um poder maior, um desequilíbrio em favor do credor maior na Assembleia. Então, isso a gente vai precisar olhar como vai acontecer na prática. Também vai evitar, né, e vamos então sempre colocar os prós e contras, né, a possibilidade de um plano alternativo evita, em alguns momentos, o abuso que havia em alguns planos de recuperação judicial por parte do devedor, ao saber que ele acabava emparedando o credor. Ou você aprova o meu plano, então eu vou quebrar, e quebrar é ruim para todo mundo, né? Então, agora ele tem aí, o credor tem, poxa, não é bem assim, né? Eu não posso não acessar seu plano, não deixo você quebrar, mas apresento uma situação que seja um pouco mais razoável. Pontos de vista, né? Credores e devedores sempre estarão em lados opostos, né? E cada um vai ter uma interpretação. Agora, Fábio, a gente está num momento econômico, assim, a empresa entra em recuperação judicial, ou porque teve má gestão, ou porque o cenário econômico não foi favorável, né? Ou pelos dois, né? E a gente está agora num momento econômico não muito favorável. As condições hoje para a saída de você que está vivendo o dia a dia das empresas, você acha que hoje, dentro desse ambiente que a gente vive, é possível tirar uma empresa de uma situação um pouco mais delicada, só ajustando a questão da gestão da empresarial, ou ela precisa de uma ajuda da economia também evoluir? Olha que interessante, né, Tamer? A pandemia já está se estendendo há pouco mais de um ano. Com ela veio uma crise econômica. Essa crise econômica, quando veio, ela trouxe, né, algumas projeções, inclusive eu, entre as pessoas que pensavam dessa maneira, de que haveria no segundo semestre do ano passado um grande salto na quantidade de pedidos de recuperação judicial. E o que nós acabamos observando é que isso não ocorreu, né? Apesar daqueles prognósticos de que haveria uma grande quantidade, um grande aumento no pedido de recuperação judicial, o segundo semestre mostrou que o número de recuperações judiciais foi bastante baixo. Por que ele foi baixo? E eu estou indo no caminho da tua colocação. Porque, apesar de uma condição econômica muito adversa para grande parte das empresas, houve algumas coisas que contribuíram para que não crescesse o número de recuperações judiciais. Uma delas foi que a situação era tão ruim para tantas pessoas e para todos que houve um acordo, ora explícito, ora tácito, né, não dito entre credores e devedores, assim, olha, não adianta me cobrar agora, porque eu não vou ter dinheiro para pagar. Se você me cobrar, eu vou acabar caminhando para uma medida judicial e a gente não vai sair do lugar. E ambos os lados entenderam que ali não era o momento de um apertar o outro, né, ou de um se aproveitar do outro. O próprio judiciário acabou sendo mais moroso e propositadamente mais moroso para incentivar, né, que as empresas entrassem em acordos não judiciais, que previu que haveria uma avalanche de ações dentro do setor judicial. Mais um fator também foi que o governo acabou percebendo isso e ajudou, através do auxílio emergencial trabalhadores e através de auxílios para empresas, né, como o FGI,
colocou um pouco de dinheiro para algumas empresas em dificuldade. E mais um fator ainda foi o fato de que a empresa, a recuperação judicial estava em tramitação numa reforma que acabou sendo aprovada no finalzinho do ano, né, em dezembro, e que, naquele momento, pela insegurança, todo mundo resolveu esperar para ver como é que seria a nova lei. Tudo isso, né, colocado no papel, a gente tem o que para 2021? Primeiro, a crise persiste, né? A paciência ou a possibilidade de continuar segurando, né, a carência, né, que foi dada, ou aquela trégua entre credores e devedores vai acabando, porque o dinheiro vai acabando. Segundo, terceiro, desculpe, a recuperação judicial foi de fato aprovada, então já temos uma nova lei, já sabemos qual é o cenário, né? E, por último, né, não haverá aquela quantidade de auxílio que o governo fez no ano passado para este ano. Se houver, será em quantidade bem menor. Portanto, há motivos para imaginar que este ano o número de recuperações judiciais irá crescer no Brasil. Irá crescer porque continuamos em crise e porque aquelas condições de trégua, conforme eu acabei de colocar, elas acabaram, elas diminuíram, né? De que maneira isso vai acontecer? Mais uma vez, isso vai ser através de um mecanismo muito simples. Aquele que pode mais, ele segura e espera um pouco mais, né? E vai evitar entrar com pedido de recuperação judicial. E aquele que se vê numa condição totalmente desfavorável, sem caixa, né, sem possibilidade de continuar tocando seu negócio, pressionado pelo credor, vai acabar pedindo recuperação judicial antes dos outros. Então, esse é um cenário com o qual a gente está trabalhando para esse ano, um aumento de recuperação judicial, esse aumento de recuperação judicial começando com empresas que têm uma maior dificuldade de caixa, que estão com uma maior dificuldade de continuar rolando as suas dívidas e as suas negociações. E se você acha que, para a gente encerrar, que mesmo com esse aumento, há a possibilidade de tentar tirar essas empresas aí um índice de sucesso razoável nesse processo? A recuperação judicial, Tamer, eu gosto de dizer que ela é um evento didático. Ela, por si só, apenas pedindo a recuperação judicial, ela não é suficiente para resolver o problema da empresa. Ela dá uma oportunidade que vai levar aí de 1 a 3 anos, mais ou menos, para que a empresa possa se reorganizar. E esta é a palavra, se reorganizar, se reestruturar. Para isso, ela tem que voltar a olhar a sua maneira, as suas decisões de gestão, as suas operações, produção e venda, prestação de serviço ou produção, e a venda desse bem ou desse serviço. Sem esses fatores, gestão e operação, né, na forma de produção e venda, sendo reajustados, o empresário tendo realmente uma análise profunda de onde errou, do que fez de errado, né, ao longo do tempo, e possa corrigir isso, e ele terá esse tempo, a recuperação judicial dá esse tempo, entre 1 e 3 anos, para que ele possa fazer isso. Se isso não for feito, o processo se torna apenas e tão somente uma postergação do processo de falência. Então, a resposta é inevitável, né? Dizer, recuperação judicial por si só nada irá resolver. A mudança, né, de comportamento aliada a um tempo que a recuperação judicial possibilita, né, de carência, de reestruturação, irá promover um maior sucesso da reestruturação da empresa e o copo vai encher. Maravilha. Fábio, muito obrigado aqui pela sua participação com a gente, falando de recuperação judicial. É um tema delicado, mas tem possibilidade. Acho que o importante é que o empresário consiga, como você falou, rever a sua estratégia, o seu modelo de negócio, que dá para sair da crise, né? Fábio, obrigado. A gente se vê na próxima oportunidade. Viu? Obrigado, Tamer. Obrigado para todo mundo que nos assistiu aqui pelo 360. Tchau, tchau.